Bom dia a todos. Eu sou a Renata Santos. Estamos aqui para mais um evento Responde, hoje sobre a portaria CAT 42 de 2018. Antes de dar início, eu gostaria de saber se todos estão me escutando e visualizando a minha tela. Certo? Então, vou dar continuidade. Então, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Renata Santos, eu faço parte aqui da consultoria de segmentos na Matriz. Eu ingressei na companhia em 2018, tenho mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil, na parte operacional e dando suporte nas áreas de compra, recebimento e faturamento da empresa. Sou graduada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e técnico de administração pelo Centro Paula Souza. Aqui vai ser a nossa agenda de hoje, né? Onde inicia com a consultoria tributária, onde a gente vai fazer a parte mais conceitual, falando um pouquinho sobre o que é a substituição tributária, a questão do ressarcimento e o complemento do imposto, o sistema de ressarcimento de ICMS-ST e o ressarcimento. Após a parte da consultoria, vai ser o responsável pelo produto, né? A linha RM vai estar mostrando como o sistema está preparado para estar atendendo essa nova obrigação. Falar um pouquinho agora sobre substituição tributária. A substituição tributária, como nós podemos conceituá-la? Como sendo um regime pelo qual a responsabilidade do pagamento do imposto ele é atribuído a outro contribuinte do imposto. Então, caso não seja realizado o fato gerador presumido, vai assegurar ele o direito a ressarcimento da quantia paga. O governo, devido à dificuldade de fiscalizar todas as lojas de varejo, ele decidiu por recolher o imposto na fonte, ou seja, na produção. Como existem menos indústrias do que lojas, isso facilita a fiscalização e antecipa o recolhimento no processo e, consequentemente, o caixa, né? Então, o governo, primeiramente, quis entender quais produtos ele tinha um maior conhecimento de toda a cadeia e entender, né, qual seria a média de valores negociados para ser recolhido. E assim foi criada a margem de valor agregado ou o índice de valor agregado, né, que nada mais é do que um percentual que é adicionado ao valor do produto na hora de gerar a base de cálculo do ICMS por substituição tributária. A retenção. Quem são os responsáveis pela retenção? Nós temos o contribuinte substituto, que ele será o substituto tributário, né? Ou o sujeito passivo por substituição tributária. Ele é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, né? O contribuinte substituto é o que substitui os demais contribuintes na obrigatoriedade do recolhimento do imposto. E temos também o contribuinte substituído. O contribuinte substituído é o que vai sofrer a retenção que foi efetuada pelo substituto tributário. O substituído é quem irá praticar o fato gerador do tributo. Então, no caso do substituído, caso não ocorra o fato gerador, é a questão do ressarcimento ou complemento. Então, dando seguimento ao tema, né? Falar um pouquinho agora sobre o ressarcimento, que como regra geral, nós temos as seguintes situações que prevêem o ressarcimento, né? Então, quando o ICMS é retido, subsequente, né? Então, a empresa substituída, que é onde já houve a retenção, ela faz operações para não contribuintes de outra unidade federativa ou contribuintes, né, as duas situações, dá direito ao ressarcimento. No caso do fato gerador não realizado, que é o caso da perda, roubo ou furto, também dá direito ao ressarcimento. Temos também
quando ocorre uma saída isenta ou não tributada, então você também tem direito ao ressarcimento do valor que foi recolhido na compra. E temos a situação também de quando o valor retido é maior do que a venda, né? Mas esse caso aqui do valor retido a maior é somente em situações de pauta. Foi publicado o comunicado CAT 6 de 2018, né? Que aonde a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo concluiu que todos os pedidos de restituição que não sejam de preços fixados por autoridade competente, no caso, o preço por pauta, né? Por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, que existe um preço de tabela. Então, somente nessas situações, se você vender por um valor menor que o valor retido, aí sim você tem direito ao ressarcimento. Nas demais situações, nas operações internas, né, no caso de substituído, então não terá direito ao ressarcimento. Em relação ao complemento do imposto, né? O complemento do imposto, ele se dá em duas situações. Quando existe um aumento de carga tributária, ou, por exemplo, em alguma situação em que numa operação interna houve alteração de alíquota, por exemplo, você fez uma venda a 12%, aí saiu uma alteração na legislação que a carga tributária aumentou para 18%, por exemplo. Então, essa diferença de alíquota, né, esse aumento da carga tributária, será obrigatoriamente a fazer um complemento do imposto. E na situação também onde o valor é retido antecipadamente, também recolhido menor, também terá que fazer um complemento. Então, no caso também de pauta. Então, se, por exemplo, você comprou uma mercadoria, um cigarro e comprou por um valor e vendeu por um preço maior do que o imposto que foi retido, será obrigatório o recolhimento do complemento do imposto, mas somente nas situações de pauta. Uma coisa que é bom falar, nós estamos especificamente falando da portaria CAT 42, que foi uma nova sistemática em relação ao ressarcimento para o estado de São Paulo, mas os outros estados do país também estão em desenvolvimento para estar criando também um novo sistema para estar apurando o ressarcimento. Estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, já estão desenvolvendo a obrigação do ressarcimento. Então, é muito importante estar acompanhando, pois não é só São Paulo que terá essa nova sistemática. Novo sistema do ressarcimento ICMS-ST. A obrigatoriedade para contribuinte substituído paulista. Então, vamos lá. Todo contribuinte substituído que realizar operações destinadas ao território paulista com a finalidade de comercialização subsequente também deverá utilizar o sistema novo de apuração para identificar a base de cálculo de substituição da mercadoria e informar o valor, bem como o ICMS retido ou antecipado na nota que emitir. Então, vamos lá, através da portaria CAT 42/2018, foi estabelecido um novo sistema de ressarcimento ICMS-ST, aonde ele revogou a CAT 17 de 99, que era a sistemática que era feita a autorização tanto para o ressarcimento, e a CAT 158, que ela foi revogada também, que era onde o ressarcimento era feito diretamente no FD ICMS-IPI. Então, com a nova portaria CAT 42, as informações do imposto retido antecipado com o grupo de tributação 60, que é o de antecipação, recolhido antecipadamente, o valor de base de cálculo ST retido e valor de CMS-ST retido são muito importantes, porque caso você não tenha essas informações, você não vai estar conseguindo fazer o cálculo da restituição do ressarcimento do imposto, tá? Então, tem que ficar sempre atento, tem que cobrar dos seus fornecedores. Então, a maior dificuldade
verdade, é exatamente quando você já compra de um substituído, que normalmente, né, na nota não vem essa informação. Então, mas é de direito do contribuinte ter essa informação na nota fiscal para você conseguir fazer o cálculo do ressarcimento do imposto. Falar um pouquinho sobre os prazos, né? Porque com essa nova sistemática, as informações elas serão exigidas pelo sistema, aonde vai ser uma obrigação mensal por meio de arquivo digital. Normalmente, como é feito com as demais obrigações. Então, o arquivo digital ele já produz efeito desde maio de 2018, aonde no período de maio de 2018 a 31 de dezembro, você poderia estar usando facultativamente o método da CAT 158 através da EFD, e a partir de 1 de 3 de 2019, o sistema do e-ressarcimento vai estar em vigor. Então, por enquanto, o sistema e-ressarcimento ainda está em desenvolvimento, não foi publicado nada em relação a isso. Então, desde 1 de 1 de 2019, a compensação já não será mais através da CAT 158, será a partir da CAT da CAT 42, e a compensação escritural ou outra modalidade de utilização de crédito será realizada através do arquivo digital. Tá? Então, deverá ser lançado na apuração do registro de ICMS durante todo esse período até dezembro. A partir de janeiro, tem que ter a confirmação do arquivo, tem que estar validado para conseguir estar informando na GIA, para poder estar transmitindo e se poder se creditar do valor. Falar um pouquinho sobre o e-ressarcimento. O e-ressarcimento ele será apresentado em um único arquivo, né, onde será estruturado sobre a forma de fichas, conforme demonstrado a seguir. Aí terão 3 fichas, né? A ficha 1, que será o cadastro de participantes de operações e prestações, onde nessa ficha 1 deverá constar todos os fornecedores, todos os envolvidos referente às notas fiscais que dão direito ao ressarcimento. A ficha 2 é a tabela de identificação do item, onde vai estar detalhado o nome do item, o código do item, NCM, todos os detalhes de identificação do item. E a ficha 3, que é onde vai fazer, é um pouco mais detalhada, mais complexa, né, vamos dizer assim, que é onde vai ser feito todo o controle de estoque e das mercadorias enquadradas na substituição tributária. Outro ponto muito importante em relação ao sistema de ressarcimento ST é o código de enquadramento legal. Então, através desse código é que você vai estar preenchendo corretamente as informações para o cálculo do ressarcimento, aonde existe o código de enquadramento 0, que são as saídas que não estão enquadrados, né, no ressarcimento. Então, todas as demais situações que não dão direito ao ressarcimento deverá ser enquadrado com o código 0. Temos o código 1, que é o consumidor o usuário final, que seria para situações de substituído dentro do Estado. O código de enquadramento 2, que é referente ao fato gerador não realizado, onde são os casos de perda, furto, deteriorização. Então, deverá utilizar o código de enquadramento 2 para poder estar identificando no arquivo. O código de enquadramento 3, que é referente aos itens com isenção ou não incidência de ICMS, que dão direito a ressarcimento, e o código de enquadramento 4, que é usualmente mais utilizado, que são para saídas interestaduais. Então, como normalmente você faz o recolhimento na saída, então quando você faz uma operação interestadual, você tem direito a ressarcimento, tanto do ICMS próprio, quanto do ICMS retido na aquisição. Então, temos sempre que se atentar principalmente ao código de enquadramento, para poder estar fazendo o correto preenchimento da obrigação.
A validação do arquivo digital ele é feita em duas partes. Primeiro existe a pré-validação, onde é feita toda a estrutura lógica das informações e a consistência do layout, para verificar se ele foi preenchido com todos os campos corretamente. E a pós-validação. A pós-validação ela vai avaliar as totalidades das informações, as integridades das informações e dos lançamentos, né? Onde vai fazer uma consistência dos valores declarados com os registros, onde vai fazer a validação entre um registro e outro, os dados cadastrais do estabelecimento e a versão do layout que vai ter que sempre estar acompanhando as publicações. Falar um pouquinho sobre as funcionalidades, né? Então, o novo sistema eletrônico, né, de gerenciamento do ressarcimento, ele terá como funcionalidade a comunicação eletrônica entre o fisco e o contribuinte. Então, através desse sistema eletrônico, você vai receber mensagens da situação da empresa em relação às aprovações ou não. Então, também vai ser conseguir fazer uma consulta de situações do processamento do arquivo para saber se foi autorizado, se foi aprovado ou não. Também vai poder fazer consulta à conta corrente de controle do ressarcimento. Então, dentro desse sistema, onde você vai poder fazer todo o controle e movimentações dos créditos, né, que estão disponíveis para você. E dentro do sistema eletrônico também terá um menu para pedidos de substituição de arquivo, registro de aceite de transferência, registro do imposto a restituir. Então, dentro do sistema e ressarcimento, você vai conseguir fazer várias movimentações em relação ao novo sistema, dentro do novo sistema. Falar um pouquinho sobre as formas de ressarcimento. A forma de ressarcimento, você vai poder fazer compensação escritural, como já era feito anteriormente, onde você vai fazer, após autorizado a utilização do crédito, você vai estar lançando na GIA e no seu livro fiscal, na sua apuração, transferência de valor, então você vai conseguir transferir esse crédito para uma outra pessoa jurídica, não necessariamente o seu fornecedor. Então, caso você tenha um crédito, você pode estar transferindo para uma outra pessoa jurídica. Também será possível fazer pedido de ressarcimento com depósito em conta do requerente e também utilizar para liquidação de débito fiscal. Então, só se atentar que, honorários não entra na parte de liquidação de débitos fiscais, mas caso você tenha um débito, você pode usar os créditos do ressarcimento para estar liquidando essa dívida. E também a forma de ressarcimento através do regime especial. Então, caso a empresa tenha algum regime especial, ele poderá estar utilizando essa tratativa para se ressarcir do imposto. Em relação à GIA, até o momento não houve nenhuma alteração em relação aos códigos de ocorrência da GIA, então, por enquanto, né, até ser habilitado, criado um novo código para informação do ressarcimento, ele deverá utilizar o código 799, e aí, nas informações de ocorrências, deverá informar a portaria CAT 42 e o número do visto eletrônico. O visto eletrônico é o número de autorização de envio do arquivo. Então, quando você faz a transmissão do arquivo através do TED, ele retorna para você com o número do visto eletrônico. Esse número é o que você vai informar na GIA para estar se creditando do imposto na escrituração fiscal. Da parte da consultoria, por enquanto, é isso. Vou estar direcionando agora
para a Denise, da linha de produtos RM, onde vai estar mostrando para vocês o que foi preparado para atender essa nova obrigação. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já podem estar questionando a gente aqui na aba do chat, que estaremos respondendo para vocês ao longo da apresentação. Só um momentinho que eu vou estar passando agora, transferindo a apresentação para a Denise. Bom dia, pessoal. Meu nome é Denise, todos me escutam? Então, bom dia. Eu vou falar para vocês. Meu nome é Denise, eu sou analista de negócio do fiscal, tá? E eu vou mostrar para vocês o que foi feito no sistema para atender a CAT 42, tá? As implementações que a gente fez, os cadastros. Só um minutinho. Pessoal, desculpa, tá? Aqui a primeira coisa que eu vou mostrar é a gente tem um TDN, tá? Onde mostra tudo que a gente fez, né? O passo a passo que a gente fez sobre a CAT, uma pequena explicação, o que vem ser a CAT, referente aos registros, a parametrização, né? Os campos, referente aos cálculos, né, dando exemplo, que seria a quantidade inicial, o que a gente está considerando como quantidade inicial, o que a gente está considerando como quantidade final, para os cálculos lá da CAT do valor do ICMS, que vai pedir a restituição, tá? Isso está disponível no TDN para todos os clientes, tá? Para todo mundo, né? A gente tem aqui a página principal, depois vai estar disponível para vocês, e aqui a gente tem a subpastinha, onde tem mais explicações, como é feita a associação e as maiores informações, tá? Então, vamos começar. Dentro do sistema, a primeira coisa que a gente criou foi lá nos parâmetros, né, da filial, a gente criou uma opção, né, que é essa daqui, ó, marcar o parâmetro por filial, que você vai informar se aquela filial, ela controla o ressarcimento do ICMS-ST ou não, tá? Então, o que vai definir se a sua filial vai ter o controle ou não do ressarcimento do ICMS-ST é o parâmetro que a gente criou na filial, que foi aqui, ó. Aqui, ó, controla o ressarcimento do ICMS-ST ou não, tá? Se a sua filial controla o ressarcimento, mas não está marcado esse parâmetro, não vai ser considerado as informações na geração da rotina, tá? Então, o primeiro passo é esse. Aqui no passo a passo, mostra certinho qual que é a etapa, tá? Então, tá tudo explicadinho. O segundo passo, primeiro a gente tem que fazer toda a parametrização para a correta geração da rotina, tá? O segundo passo foi no cadastro da filial, no cadastro da natureza de operação, na regra do ICMS, Cristo. A gente criou um parâmetro para falar aqui, ó. Que a natureza não é dentro de regra de CMS, não, tá? É dentro de outros dados. A gente criou um parâmetro para falar se essa operação vai ter com ressarcimento ou não, tá? Por quê? Porque eu posso ter situações de venda que não
tem ICMS-ST ou que tem o ICMS-ST, mas eu não posso pedir o ressarcimento. Então, por isso, esse pedido de ressarcimento, ele depende da operação. Então, por isso que a gente colocou na natureza, tá? Também aqui no passo a passo, está aqui o cadastro da natureza. O terceiro passo é no cadastro do produto sem dados fiscais. A gente tem que falar que aquele produto, ele tem que ter a gente tem que falar que ele tem o ICMS-ST, tá? Aqui em dados fiscais do produto por UF, tá? Você vai colocar o estado, né? No caso, o seu estado, você vai marcar que esse produto tem tributação com ICMS-ST e quando que se iniciou essa tributação, tá? Se houve alteração de regime, né, de margem de lucro, de código de tributação, de qualquer outra informação referente ao ICMS-ST, ele gera um log, tá? Que log de alterações do ICMS-ST, para posterior, se eu precisar gerar a CAT, a alteração foi a partir de janeiro, e eu tenho informações referentes a dezembro, por exemplo, que já foram geradas e tudo, e essa alteração é a partir de janeiro, se eu tiver que regerar dezembro, eu tenho que gerar com a informação anterior. Então, ele pega daqui as informações, tá? Aí, o que eu te falei, né, a tributação do ICMS, né, no cadastro do produto. No cadastro do produto também, este produto, ele tem que ser do tipo inventariado, tá? Aqui, ó, tem que ser produto que exige inventário fiscal. Por quê? Porque a CAT, para mim conseguir ter o ressarcimento, né, para pedir o ressarcimento, esse produto para mim tem que estar em estoque. Se houve a venda, eu tenho que ter a entrada dele para mim estar fazendo o cálculo, tá? Então, por isso que o produto exige inventário fiscal, tem que estar habilitado. Feito isso, né? Então, daí são os principal cadastro, né, que eu tenho para gerar a rotina, né? Então, isso aí é a parametrização do cadastro dos processos, né? Então, feita essa parametrização, eu não vou ter problema nenhum, tá? Se eu tenho esse produto em estoque e eu estou dando uma saída nele, com ICMS-ST, ele vai habilitar, tá? Aí no lançamento, vou fazer o lançamento normal, faço até o lançamento pelo Núcleos, pelo Liber, né? No lançamento, foi criado esse processo aqui, ó, para me fazer de forma automática, por quê? Porque a CAT me pede que eu associe, para mim saber que aquele lançamento, quanto que foi aplicado, quanto de venda que eu estou fazendo do lançamento que está no meu estoque, eu tenho que fazer a associação do lançamento de saída, tá? Então, eu marco qual que é o lançamento que eu quero, né? Eu venho aqui, eu coloco qual que é o motivo do ressarcimento, né? Que a própria CAT me dá o motivo, né? Suponhamos esse daqui. Eu vou executar, ele vai executar, vai me dar um log, né, falando igual no meu caso aqui, a saída tem 170, né, e não foi processado, porque eu já processei isso. Então, ele vai me apresentar o que houve de erro, se deu erro, se não deu, se o processo foi executado normalmente, tá? Feito isso, se eu vier aqui no lançamento aqui para conferir essa referência, né, eu venho aqui no item aqui, e eu tenho a referência aqui. Então, quer dizer, eu estou vendendo esse produto que tem uma entrada, né? Eu estou vendendo 10, quantidade 10, de um item que tem 20 em estoque, né? Eu dei entrada, meu lançamento de entrada é esse, né? Meu cliente fornecedor e a data de emissão que houve desse lançamento. Então, aqui, né, seria toda a referência que eu tenho de entrada desse produto, né, que eu estou vendendo. Então, esse processo eu posso fazer manual,
né? Essa associação aqui, esse processo de associação dos lançamentos, eu posso fazer manual ou eu posso fazer de forma automática através disso daí. Eu posso vir marcar todos os lançamentos que eu tenho de saída, que tem que ter, que vai ser pedido o ressarcimento, eu posso marcar e executar o processo todo de uma vez, ou um a um, ou manual também, tá? Feito isso, aí eu vou fazer no período de apuração também do ICMS-ST, quando eu encerro o período de apuração, eu tenho aqui o ressarcimento do ICMS complemento. Então, aqui ele lista todos os produtos, né, que teve a movimentação de saída com ICMS-ST. Então, esse produto aqui, aquela associação que eu fiz com o lançamento e saída, ele pegou, eu tenho uma entrada, né? Essa entrada aqui, o número do lançamento, a quantidade que eu tenho dele, qual que é o valor unitário, o valor suportado, o valor unitário, né? Tem todos os campos aqui. E ele foi associado, né, a uma saída nesse período que eu vendi, dessas 20, estou vendendo 10, né? Aí eu tenho o valor, né, o valor unitário, o valor exportado, aí eu tenho tudo aqui, que é os cálculos que a CAT me pede lá. Então, são esses campos aqui, e de acordo conforme a CAT lá pediu o cálculo, tá? Então, se você tiver dúvida, o produto X, o valor foi errado, foi incorreto. Se você vier aqui, ele tem todos os valores gravados aqui, e aqui a gente. E aqui a gente informa, né? Qual que é o valor suportado, o que eu considero nesse valor suportado, né? Como que eu faço esse cálculo, isso aqui também está disponível. Feito isso, né? Nesse encerramento, a rotina vai ser gerada pelo gerador de saída, né? Tem um layout disponível, né? A gente tem que fazer a importação do layout. Aí vai ser gerado por aqui, a gente marca ele, né? Faz a importação e gerador de saídas. Aí eu vou colocar ele já traz para mim o layout, né? Onde vai ser gerado, a data desse layout, né? Aqui ele já trouxe para mim preenchido, porque eu salvei lá para gravar as referências, né? Mas aí eu vou informar qual que é a filial que eu quero. Aí eu vou colocar a versão do layout, isso aqui é a versão da CAT, né? Qual que é o município, a classificação do país, essas informações aqui é conforme a portaria da CAT. Quem já gera o SPED, PIS e COFINS, né? Isso daqui já é conhecido de todos, né? Se qualquer situação da remessa, né, do arquivo, a finalidade do arquivo, se eu quero, é porque lá na CAT, lá, ela pede alguns registros, né? E um dos registros que ela pede é esse daqui, ó. Se houve alteração no código do item, né, lá no cadastro do produto lá, houve alguma alteração no código do item? Se houve, né, e a pessoa, o cliente, né, o contribuinte quer gerar o registro 0205, ele marca isso aqui. Se houve, mas mesmo assim ele não quer gerar o 205, é só deixar desabilitado. Se eu salvar os parâmetros de salvar a preferência, né? Eu salvo todos esses campos aqui, e se eu tiver que gerar de novo, eu não preciso estar preenchendo tudo novamente, tá? Vou gerar. Aí ele me dá esse log, né? Falando tudo que eu gerei. Se tivesse dado algum erro, né? Ele teria me falado, né? Teria apresentado o erro, né? Então ele dá esse log.
tá? E gera o arquivo texto, né? Ele gera o arquivo texto geralmente na pasta do TOTS, né? Saída, está aqui o arquivo texto que vai ser importado e validado lá no site lá da Receita Estadual. Aí aqui ele gera os dados da filial, né? Os dados do meu contribuinte, os dados do cliente fornecedor em que houve movimentação, né? Os dados dos produtos, né? O cadastro do produto que teve movimentação com, né? GST, as informações do produto com os valores calculados, né? Que valor unitário, valor em estoque. Aqui são os documentos que vocês vão pedir ressarcimento e os que não têm ressarcimento. Geralmente os lançamentos, os documentos de entrada, tá? E aqui os de saída. E é isso daí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, né? No TDN tem todas essas informações, né? Aí a gente, igual eu falei anteriormente, a gente dá explicação, dá exemplo, né? Que são essas páginas aqui que vai aparecer para vocês. Aí aqui você tem a associação dos lançamentos, né? De saída, que é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que tem que ser feito. Quem já faz o registro 176 do SPED fiscal atualmente, já tem algumas parametrizações, né, dessas aqui definidas, tá? Porque é a mesma sistemática que a gente usou para o 676 do SPED fiscal. E é isso daí. Espero ter ajudado você. Se alguém tiver alguma dúvida. Sendo assim, nós vamos estar encerrando o evento. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo. Sei que é uma obrigação nova, muitas vezes pode não ter tanta dúvida por enquanto, até começar a trabalhar, enviar os arquivos, né? Mas caso também tenham outras dúvidas, vocês podem estar pesquisando dentro do nosso portal para poder estar tirando, tem documentações que podem estar ajudando vocês, mas qualquer coisa, pode também estar abrindo um ticket com a gente para tirar alguma dúvida. Estamos à disposição. Então, por enquanto é só. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia. Obrigada. Pessoal, eu agradeço também a participação de todos. Qualquer dúvida, nós estamos aqui junto com o suporte para esclarecer. Pode entrar em contato, fazer perguntas. E no TDN também tem muitas informações lá disponíveis para todos. Obrigado pela participação.